Olá, meus queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus, muito bem-vindos ao nosso canal, o canal da Editora Betel, o canal que promove a Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Luiz Prates e hoje estou aqui, mais uma vez, reunido com os meus amigos. Como vocês podem ver aqui à minha direita, o pastor Marcos Santana e à minha esquerda, o pastor William Barros. Juntos, esses dois homens de Deus estão aqui pela 13ª vez nesse trimestre para compormos esta mesa. E no dia de hoje nós vamos aqui fazer o fechamento do estudo desta lição tão preciosa e desta revista tão especial. Esta revista que estudamos durante todo esse trimestre, o terceiro trimestre de 2022, onde nós tratamos aqui sobre o Sermão do Monte. Foram lições extraordinárias que nós aprendemos. E hoje estamos aqui para fazer então o fechamento. Quero dar aqui as boas-vindas ao pastor William Barros. Pastor William Barros, seja bem-vindo, companheiro, mais uma vez. Olha, eu quero aproveitar, inclusive de público aqui, fazer a minha gratidão, tanto o senhor como o pastor Marcos Santana, dois homens tão compromissados, com tantos deveres e tantos compromissos, mas vocês têm esse pacto com a Editora Betel, de estar aqui todas as semanas, gravando sempre uma nova aula, trazendo aqui os ensinamentos e a sabedoria que Deus tem dado aos irmãos, nos ajudando aqui a compondo essa mesa, debaixo da orientação da nossa liderança, o nosso bispo Abner Ferreira, o nosso bispo Samuel Ferreira, nosso bispo Primaz, nosso querido pastor Paulo Ricardo, a nossa liderança, debaixo da orientação desses homens, nós estamos aqui todas as semanas. Então, do fundo do meu coração, aqui no encerramento desse trimestre, meu muito obrigado pela participação de vocês. Já quero dar as boas-vindas para você. Muito bem-vindo, William Barros. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, pastor Luiz Prates, pastor Marcos Santana e a todos vocês que estão conosco aqui dessa feita para a nossa derradeira aula desse trimestre, a lição que fala sobre os dois alicerces. Nosso textuário está em Tiago, capítulo 1, verso 22. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. E a nossa verdade aplicada vai dizer: o Senhor chama de bem-aventurados aqueles que não são apenas ouvintes, mas praticantes da sua palavra. Muito bem, então aqui agora, ao meu lado direito, pastor Marcos Santana, quero dar aqui as boas-vindas, pastor Marcos, depois desse agradecimento que eu já fiz aqui publicamente, mais uma vez, meu amigo, o senhor que divide comigo também a responsabilidade aqui na nossa igreja matriz, meu colega, meu companheiro de trabalho. É a última lição, então é gostoso a gente poder estar relembrando isso. Sempre é um prazer estar junto, pastor Marcos. A paz do Senhor, seja bem-vindo. A paz do Senhor, pastor Prates, pastor William e aos nossos irmãos. Objetivos da lição de número 13. Falar acerca da importância de ouvir e praticar a palavra. Ensinar como devemos edificar de maneira correta. E destacar alguns exemplos práticos acerca da parábola. Textos de referência: Lucas, capítulo 6, versículos 47, 48 e 49. Convido os irmãos para um momento de oração. Nosso Pai Celestial, Senhor do céu e da terra, graças te damos pela bem-aventurança de podermos estudar ao longo deste trimestre a tua palavra, o Sermão do Monte. Graças te damos por tantos ensinamentos, por tantas instruções, por tanta riqueza que o Senhor tem nos concedido por intermédio da tua palavra. Pedimos que mais uma vez o teu Espírito Santo nos conduza, nos esclareça, nos guie neste estudo. Que a tua igreja continue sendo edificada e o nome do Senhor glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, chegamos
ao final do sermão. E a pergunta que deve estar em nossa mente ao estudarmos estes últimos versículos do capítulo 7 é esta: o que vamos fazer? O que vamos fazer com estas instruções, estes ensinos, estas advertências? O que vamos fazer? Notemos as expressões que encontramos no versículo 24. Escuta e pratica. Versículo 26. Ouve e não cumpre. Temos visto no encerramento do sermão alguns aspectos relevantes. Primeiro, é importante relembrarmos uma frase que foi dita na aula passada. A mais notável característica do reino é a estreiteza. Segundo, advertências quanto à possibilidade, ao longo da jornada cristã, de pessoas se aproximarem de nós, disfarçadas. Terceiro, precisamos estar atentos quanto à possibilidade de uma profissão de fé sem ser acompanhada de comportamentos e atitudes coerentes. E agora, na lição de hoje, esta última advertência de nosso Senhor Jesus. A possibilidade de uma pessoa ter conhecimento da vontade de Deus, mas sem ser acompanhado de comportamentos e atitudes coerentes. J.C. Ryle, ele escreveu: o Senhor Jesus finaliza o Sermão do Monte com uma passagem de aplicação penetrante. Ele volta-se dos falsos profetas para os falsos professos, dos falsos mestres para os falsos ouvintes. Tópico 1 da nossa lição de hoje: a importância de ouvir e praticar a palavra. A título didático, compartilho com os irmãos o que será tratado nos próximos 3 subtópicos. O princípio ensinado na parábola. Segundo, discernir o ouvir à luz da palavra. E terceiro, a relevância do fundamento. O princípio ensinado na parábola. Eu destaco este texto que nós extraímos da nossa lição. A verdade central desta parábola é que a obediência é indispensável no discipulado. No reino dos céus, ouvir as palavras do Evangelho sem fazer o que é ordenado conduz à ruína espiritual. Em contrapartida, o ouvir e o fazer, ou seja, obediência, servem como base para edificar uma vida capaz de suportar ataques de todos os elementos e permanecer de pé. Assim, podemos afirmar este princípio bíblico: há segurança na obediência, há destruição na desobediência. 1 de João, capítulo 1, versículo 6, capítulo 2, versículo 4, Tiago, capítulo 1, versículos 22 a 25 e capítulo 2, versículos 14 a 20. Notemos, irmãos,
que a grande questão levantada na parábola não é a ignorância, o desconhecimento. Não, a ignorância e o desconhecimento não são a razão da destruição. Vide Romanos 10, versículos 16 a 19. Eis aí um exemplo de ouvir, conhecer, mas não aceitar, não se render. Notemos o que o apóstolo Paulo escreve: mas nem todos obedecem ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, será que eles não ouviram? É claro que sim. A voz deles se espalhou por toda a terra, e as palavras deles alcançaram os confins do mundo. Será que isto não chegou ao conhecimento deles? Notemos, irmãos, a partir desse texto de Paulo aos Romanos, que Deus não se calou, Deus não se omitiu, Deus não ficou indiferente às pessoas. Deus falou no passado de muitas maneiras e em muitas vezes. E a nós, falou-nos pelo Filho. Portanto, nós temos ouvido e nós sabemos. A pergunta é: como vamos reagir? E aí vem o subtópico 1.2. Precisamos discernir o ouvir à luz da palavra. Se nós não procurarmos discernir, entender a expressão ouvir à luz da palavra, corremos o risco de enganarmos a nós mesmos. Porque à luz da palavra não basta ouvir, não basta escutar, como se fossem palavras mágicas que operam na vida da pessoa independente de sua atitude. Não basta ter prazer em ouvir. E isto nós atestamos no livro do profeta Ezequiel, capítulo 33, versículos 30 a 32. Aquelas pessoas contemporâneas de Ezequiel, elas consideravam um entretenimento ouvir a palavra de Deus pela boca de Ezequiel. Elas consideravam como se fosse uma distração. Portanto, esse ouvir não basta ter prazer. Não, o ouvir válido, o ouvir à luz da palavra é o ouvir que gera obediência. João, capítulo 13, versículo 17, ouvir para saber, saber para fazer de acordo. Como se atesta o ouvir e receber a palavra de Deus com sinceridade, interesse e fé? Como é possível se atestar isto? Pela prática. Não somente confissão e concordância. Tiago, capítulo 1, versículo 22. E o subtópico 1.3, a relevância do fundamento. Por que dois fundamentos diferentes?
é uma interessante reflexão para fazermos durante o estudo desse subtópico. Não é por falta de espaço. Por que dois fundamentos diferentes? Não é porque um chegou primeiro do que o outro e ocupou um determinado lugar e aproveitou um determinado terreno e não havia possibilidade de um outro edificar também ali. A questão não foi de espaço e não foi porque um chegou primeiro do que o outro. Terceiro aspecto interessante quanto a respondermos a este questionamento: por que dois fundamentos diferentes? Não foi porque um conhecia de construção e o outro não. Por que dois fundamentos diferentes? Porque a parábola apresenta dois construtores diferentes, com os mesmos desejos, e suas obras foram submetidas às mesmas condições. Mas são dois construtores diferentes. Um é identificado como prudente, ou seja, cuidadoso, cauteloso, sábio. O outro é identificado como insensato, apressado, desatencioso, despreza as instruções. Há dois fundamentos, porque a grande questão não é a ignorância, mas a atitude em agir de maneira contrária ao que se conhece. Irmãos, Jesus, ele requer a pessoa como um todo, toda a sua confiança, toda a sua obediência e todo o seu amor. Notemos estes contrastes que nós encontramos nesta parábola. Rocha ou areia? Prudente ou insensato? Praticar ou não cumprir? Permanecer, não cair ou cair e ser grande a queda? Qual será a nossa resposta a Deus? Que o Espírito Santo nos ajude, que o Espírito Santo nos esclareça, que o Espírito Santo nos desperte, para que estejamos atentos a esta chamada do Senhor, uma chamada para viver em obediência, uma chamada para termos como nossa firmeza, nosso fundamento, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que encontramos em um viver unido a Jesus Cristo, até que Cristo venha. Amém. Muito bem, pastor Marcos Santana, muitíssimo obrigado. Olha que conhecimento maravilhoso, que brilhante encerramento aqui desse ponto 1, né? Quanta coisa nós vimos aqui. Nós aprendemos, né? O pastor Marcos ensinou e a gente aprendeu, né? Que nada adianta viver um evangelho superficial e sem raízes profundas. E assim nós podemos ir então agora, como sempre fazemos, ao ponto 2, agora com o pastor William Barros. Pastor William Barros, edificando de maneira correta. Meus irmãos, partindo aqui no tópico 2, de onde parou o pastor Marcos, nós vamos falar sobre edificando de uma maneira correta. Uma frase na introdução desse tópico que acredito que salta aos nossos olhos aqui e nos desperta muito, é quando na introdução o bispo Abner diz: o que Jesus deseja ressaltar nesta parábola é sobre o que estamos fundamentando a nossa fé. Ou seja, um ponto focal aqui nesse ponto nosso, no ponto 2,
e é o cerne de toda a grande lição dessa lição de número 13, em relação aos fundamentos, a base, a estrutura que dá sustentação à nossa vida cristã, à nossa vida em todas as áreas, em todas as esferas de ação e todos os nossos papéis sociais. Ou seja, é o segredo para a nossa sustentabilidade e vitória em qualquer adversidade, problema e em todas as áreas da nossa vida. Nós vamos ver nesse ponto, eu inclusive saliento aqui, a gente vê nisso, a importância que tem a doutrina, uma vida fundamentada na doutrina bíblica, em alicerces sólidos. Esse é um ponto importante. Seja uma criança, seja um adolescente, seja um jovem, sejam adultos, todos precisamos ter um alicerce muito sólido nisso. Inclusive, nesse aspecto, a gente vê o papel da importância do ensino em casa, quando os pais ensinam a palavra de Deus, tanto com seu exemplo de vida quanto com relação ao ensino em si, e a importância que tem nesse caso a igreja, o ensino na escola bíblica dominical, o culto de ensino, os simpósios, palestras, conferências bíblicas e etc. Ou seja, as oportunidades que temos de justamente aprendermos, conhecermos e sermos fundamentados na palavra de Deus. Sabe, eu lembro aqui de uma frase dita pelo saudoso pastor Antônio Gilberto, que doutrinas fortes formam um caráter forte. Então, esse é um ponto importante que acredito que a gente precisa salientar aqui. E na introdução ainda, ele vai mostrar para nós que existem dois tipos de fundamento aqui. Justamente ele trata dos construtores que são separados como os prudentes e os insensatos. E esse é o ponto que nós vamos seguir na nossa lição no tópico 2. No tópico 2.1, por exemplo, vai falar sobre a semelhança entre os construtores. Vejam que o nosso bispo escreve o seguinte: ambos ouvem, enfrentam os mesmos testes, têm as mesmas oportunidades e aparentemente constroem casas semelhantes. Ou seja, as semelhanças são muitas. Eu lembro inclusive aqui, quando a gente olha, por exemplo, faz um contraste ou faz um paralelo entre Saul e Davi. Quando a gente faz um paralelo entre Saul e Davi, você vai ver, todos dois foram ungidos pelo mesmo profeta Samuel, todos dois foram guerreiros notáveis, né? A trilha sonora das donzelas não deixa a gente se enganar. Quando cantaram, Saul matou milhares, porém Davi 10 milhares. Né? Todos dois foram cheios do Espírito Santo e profetizaram. Porém, a questão de um ser derrotado, ter uma vida fracassada e o outro vencer, é justamente na diferença em relação ao alicerce, a fundamentação da vida deles, sabe? Então vejam que a questão não está nas semelhanças, a questão estava entre Saul e Davi nas diferenças. Então, quando a gente olha para as semelhanças, a gente pode muito bem aqui também salientar o seguinte: como é fácil a gente se enganar? Como é fácil a gente se enganar sobre a gente mesmo, sobre nós mesmos? Às vezes a gente pensa que tem determinada firmeza ou constância, que a gente tem determinada estrutura e não temos. E é interessante notar que a gente muitas vezes pode se enganar em relação aos outros. Quantos de nós já não se enganou imaginando, idealizando em alguém uma ideia de nobreza, de virtude, que na verdade não existia? E as diferenças aqui salientadas no tópico 2.1 é que vamos justamente mostrar isso. Ele continua dizendo o seguinte aqui, olha, eles tinham naturezas diferentes porque um era prudente, atencioso, se fixava no que fazia. O outro era insensato, não prestou muita atenção ao que estava fazendo. Olha só, irmãos. Quer dizer, um vai edificar, o prudente, sobre a rocha. E o outro, o insensato, vai edificar sobre a areia. Agora, imagina só, eu me lembro aqui de um episódio que nós tivemos aqui no Rio de Janeiro, não muito tempo atrás, de um problema que tivemos aqui com morte, de um acidente, de um transtorno com morte, que houve na ciclovia, na região que liga São Conrado para Barra da Tijuca. O pastor Marcos deve lembrar disso. Veio as ondas e acabou derrubando uma parte da ciclovia. E havia pessoas passando naquele exato momento. E teve pessoas, se eu não me engano, 2 pessoas morreram naquele incidente
E aí, quando foram fazer averiguações, se descobriu que a estrutura estava errada. Ou seja, a fundamentação, a base do que foi feito não era a base sólida. Foi justamente por não contar com uma base sólida que causou aquela tragédia, que causou 2 mortes. Olha que coisa interessante. E aqui a gente vai ver justamente essa diferença. Quando a gente olha para essa questão aqui da fundamentação, ainda o bispo Abner vai dizer o seguinte, aqui no tópico 2.1. Os testes revelam a classe desses fundamentos. Ou seja, irmãos, o que vai revelar naquele momento se uma estrutura é forte ou não, o que vai deixar nítido e claro, conforme se apresentam as 2 casas, uma ser frágil e a outra forte, não é a aparência da casa, não é a aparência do construtor, é justamente a tempestade. Quando a tempestade chega, quando a tempestade atinge as 2 casas, é que se revela nítida e claramente a fundamentação, a base daquela construção, das 2 construções. No tópico 2.2, ele vai mostrar para nós aqui, o alicerce indica o que a casa suporta. Ou seja, um alicerce é fraco e exige pouco esforço. O outro alicerce é forte e deu trabalho. Cavar, achar rocha, fundamentar, gasta mais material, gasta mais tempo, gasta mais dinheiro, tudo é mais difícil. Mas quando vem a tempestade, ela resiste. A outra foi mais fácil fazer, mais rápido, menos gasto, menos dinheiro, menos esforço. Mas quando vem a tempestade, ela caiu. Irmãos, veja se com isso a gente não olha e aprende lições valiosas para nós. Sabe? Nós precisamos ter na nossa vida um fundamento que seja tão poderoso, tão sólido, que resistam os revés da vida. Porque a verdade, irmãos, que a vida cristã não é feita só de batismo com o Espírito Santo, línguas estranhas, curas, milagres, provisões sobrenaturais, sabe? Você imagina os discípulos quando entraram naquele barco que Jesus mandou eles atravessar para o outro lado. E Jesus não estava com eles, foi para o monte orar. E aí os discípulos entram no barco e quando estavam no meio do mar, a Bíblia diz que a tempestade veio. E o barco foi açoitado pelas ondas e pelo vento. Eu já expliquei aqui no outro trimestre que a tempestade que atinge o mar da Galileia não é uma tempestade de chuva, é uma tempestade de vento. Eu já peguei, inclusive, os irmãos aqui, muitos sabem que eu faço caravanas todos os anos para Israel. E eu já peguei o início de uma tempestade lá. Eu levei uma caravana, nós íamos fazer um passeio no mar da Galileia, tivemos que esperar, trocar um horário, porque estava ventando muito, e estava agitadas as águas, e por fim a Marinha liberou o nosso passeio, mas com a seguinte condição e mudança: em vez de fazermos um passeio de 1 hora, porque nesse transcurso a gente faz um culto dentro do barco, depois dá um espaço para as pessoas tirarem foto, filmar, é um momento singular de uma viagem para Israel, o passeio do Mar da Galileia. E aí o que acontece? Eles liberaram, mas com a seguinte condição: ia ser pela metade do tempo e o barco não poderia parar no meio do Mar da Galileia como era costume. Pastor Marcos, pastor Prates, o barco vai até o meio, para, pessoal, e depois eu volto. Não podemos fazer isso. O barco foi até o meio, fez a volta e já voltou. Porque, irmãos, você olhava e via o mar agitado, as ondas, sabe? O início sabe? A gente olhando assim, pensar, meu Deus, vai ter uma tempestade igual da Bíblia, igual do tempo dos apóstolos, com Jesus. E aí a gente chegou para atracar no porto e saiu. Então os irmãos imaginam, você olha de um lado para o outro, ele não tinha nem nuvens, mas estava ventando muito. Então a tempestade ali é uma tempestade de vento e agita muito. Irmãos, e quem já pegou, como eu já vi, em outra ocasião, uma tempestade mesmo ali, de você ver as águas, as ondas vindo para a rua, você fica imaginando, meu Deus, imagina o que os discípulos enfrentaram naquela noite, onde Jesus anda sobre as águas, quando Pedro pede, Senhor, se é tu mesmo, manda eu ir ter contigo sobre as ondas. Então, vejam, quando a gente olha as tempestades da vida, a pergunta que se faz inevitavelmente é essa, sabe, irmãos? Que tipo de cristão sou eu? Que tipo de cristão é você?
Porque a vida cristã, como eu disse aqui, o outro lado do avivamento são as tempestades. Um lado do avivamento são as curas, prodígios, milagres, provisão sobrenatural, mas o outro lado é a tempestade. É quando falta dinheiro, é quando a porta fecha, é quando a doença atinge a família, é quando você ora e parece que o céu é de bronze, parece que Deus não está lhe ouvindo. É quando você lida com problemas que são maiores que você e você se sente como alguém dentro de um avião, em turbulência, e tudo que você pode fazer é apertar o cinto e respirar fundo e esperar. Você está totalmente impotente diante daquela circunstância ou daquela situação. Quantos de nós já não lidou com situações assim que você se sente totalmente incapaz? Não há nada que você possa fazer para mudar aquilo. Só Deus pode intervir naquela situação. Sabe? A gente não pode viver um cristianismo baseado no toma lá da cá. Eu faço campanha e o Senhor me abençoa. Esse não é o evangelho que resiste às tempestades. Eu vou fazer uma campanha de 7 semanas e Deus vai me abençoar. Irmão, não estou dizendo que não é bom fazer campanha, não é bom ter propósito. Claro que é bom orar, claro que é bom ir para a igreja, claro que é bom ter propósito, mas nós precisamos de um cristianismo que resista às tempestades. E esse cristianismo não está fundamentado em campanha, não está fundamentado em bênção. O cristianismo que vai suportar as tempestades é um cristianismo fundamentado no caráter de Deus, em quem Deus é, sabe? Em conhecer Deus, conhecer a sua palavra, conhecer a Bíblia, sabe? Quem tem experiência com Deus, quem tem experiência com a palavra, quem é cheio do Espírito Santo. É isso que vai fazer a diferença quando as coisas dão errado, irmãos. É isso que vai fazer a diferença, sabe? Eu contei aqui numa aula algumas semanas anteriores aqui, eu fui no enterro, eu voltava de uma viagem, fui no enterro de uma criança de 4 anos de idade, pastor Marcos. Os pais são da nossa igreja lá em Marechal Hermes, aqui no Rio de Janeiro. Você olha aquele caixão branquinho, e vê aquela criança de 4 anos, todo enterro é triste, mas quando você vê uma criança, irmão, aquilo é chocante. Aí você olha a criança, naquele caixão, você olha para a mãe demolida, os avós, você olha para o pai sentado na calçada chorando. De repente o pai levanta, vem do lado da mãe, abraça a esposa, a mãe do menino, e olha para o céu e diz: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Queridos, a pessoa pode disfarçar muitas coisas na vida. Uma pessoa pode fingir muitas coisas. Mas, quando você vê um filho seu num caixão, com 4 anos de idade, morto, ou a pessoa crê ou não crê, irmão. Ou a pessoa de verdade acredita na palavra, no que a Bíblia diz, ou ela não aguenta, ela sucumbe. Nós precisamos ter uma fé fundamentada de que suporte as tempestades. A construção sobre areia expõe para nós como é fácil uma construção frágil, sabe? Uma construção do tipo fast food, sabe? Palavras, pastor Marcos, meramente de vitória. Não, Deus vai te dar, Deus vai abençoar, repita comigo, você é isso, você é aquilo, sabe? Um cristianismo triunfalista, um cristianismo sem fundamento em Cristo, que quer a coroa, mas não quer a cruz, sabe? Quer sentar com Cristo no trono, mas não quer a renúncia, sabe? Um cristianismo fácil, um cristianismo rápido, sabe? É as bênçãos micro-ondas, sabe? Deus é bom, acabei de comprar um carro novo, Deus é fiel, acabei de passar no concurso, Deus é bom, mas e quando as coisas não dão certo? Quando o vento sopra? Quando as portas fecham, Deus é bom? Nós precisamos, irmão, nos afastar desse tipo de lixo que vai destruindo a nossa mentalidade, sabe? São programas, muitas vezes, filmes, seriados, sabe? Muitas coisas que acabam ocupando o nosso tempo, a nossa vida, que não acrescentam nada, são como refrigerante. Eu estava conversando com a nutricionista e ela disse para mim, olha, a definição de refrigerante é caloria morta. O que é um refrigerante? Caloria morta, não acrescenta nada. É só caloria morta. Olha que coisa tremenda, caloria morta. Irmãos, e muitas pessoas estão se alimentando e fundamentando a sua vida em coisas que são caloria morta, não acrescenta nada, não muda nada,
não preenche nada. E o tópico 2.3 vai mostrar o real fundamento para que a gente possa resistir às tempestades. Qual deve ser o fundamento do cristão? A rocha da construção é Cristo. Cristo é a rocha na qual estamos firmados. Jesus. Nós precisamos, irmãos, olhar mais para Jesus. Olhar para a Bíblia e ver Jesus. Como Jesus age na Bíblia, como ele pensa, como ele reage, o que ele ensina, o que ele mostra com o seu exemplo, com as suas lições e com o que ele ensina. Sabe, eu quero parecer com Jesus ou eu quero só as bênçãos de Jesus? Eu quero apenas as dádivas das mãos de Jesus ou eu quero encontrar e ver a face de Jesus? Sabe, então esse é um ponto importante na nossa lição. É você parar e falar assim, eu tenho sido prudente? Eu tenho construído sobre a rocha? Ah, pastor, mas leva muito tempo. Leva muito tempo. Aprender leva tempo. Fazer algo duradouro leva tempo. Sabe? Não é da noite para o dia. Você estuda, você aprende, você ora, você vive, você às vezes erra, acerta, e você se arrepende, pede perdão e vai de novo, até que as coisas vão indo. É por isso que a Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando dia após dia até ser dia perfeito. Ou seja, nós precisamos hoje edificar a nossa casa, edificar a nossa vida na rocha. É a única certeza que teremos de suportar as tempestades da vida, porque, irmãos, uma coisa que é inevitável é que as tempestades virão. Sempre vêm, sempre acontecem. Sempre acabamos sendo surpreendidos por perdas que não imaginávamos que ia nos atingir. Somos surpreendidos por mensagens, telefonemas que acabam cortando o nosso coração no momento que a gente pensava, meu Deus, agora tudo vai dar certo. Quantos de nós já não foi decepcionado com alguém que a gente tinha como de máxima confiança? Agora é o momento de levantar a cabeça e dizer, Deus, minha rocha é Cristo. O fundamento da minha vida está em Cristo. E venha o que vier, eu estarei firmado em Cristo. Não olharei para trás e vou suportar e vencer, triunfar diante de qualquer dificuldade em Jesus. Em Cristo somos mais que vencedores. Que Deus abençoe você, que essa possa ser a base da nossa vida e que jamais, ao terminar essa aula, alguém olhe para si mesmo e diga, acho que eu sou o insensato, mas que possamos ser prudentes. Deus vos abençoe. Muito bem, pastor William Barros, muito obrigado aí com o seu comentário aqui do ponto 2. Nós vimos aí também essa ajuda tão especial, esse subsídio a nós professores, e com esta ajuda, com esse comentário, nós aprendemos nesse ponto que Jesus ressalta nessa parábola sobre o que estamos fundamentando a nossa fé. E assim nós podemos então concluir com o terceiro tópico, ensinamentos práticos acerca da parábola. Meus irmãos, chegamos ao tópico 3 da última lição deste trimestre. Ensinamentos práticos acerca da parábola. Deixo aqui como sugestão, todas as vezes que nós temos textos paralelos nas Escrituras, ou seja, textos que tratam de um mesmo tema em diferentes livros. Por exemplo, no caso específico desta parábola, nós encontramos em Mateus 7 e em Lucas 6. É interessante nós estarmos lendo ambos os textos. E principalmente agora, nesse tópico 3, o nosso texto da lição diz: uma casa bem edificada pode resistir com firmeza aos ataques externos da vida cotidiana. Notemos que é possível uma casa ser bem edificada. Segunda verdade, é possível que ataques venham contra a casa bem edificada. E terceiro, é possível resistir, permanecer, prevalecer, mesmo diante
dos ataques. E nós podemos fazer essas afirmações à luz destes textos de Mateus e Lucas. O subtópico 1 do subtópico 3.1 nos diz: a casa, ela não deve ter aparência, ela deve ter firmeza. O texto de Lucas contribui muito para esta reflexão. Eu quero destacar estas expressões de Lucas 6, 47. Qualquer que vem a mim, e depois diz, ouve as minhas palavras. Primeiro, ir a Cristo. E aí eu compartilho com os irmãos essa reflexão. Ir a Cristo para ser ouvido ou para ouvir. É certo que vamos a Cristo para orar. É certo que vamos a Cristo para clamar. É certo que vamos a Cristo para colocar diante dele nossas inquietações, ansiedades, angústias e aflições. Mas esta lição nos desperta para a necessidade de, além de irmos a Cristo para sermos ouvidos, nós precisamos, como discípulos de Cristo, como cidadãos do reino, irmos a Cristo para ouvir. Porque a parábola diz, o texto bíblico diz, qualquer que vem a mim e ouve. Portanto, meus irmãos, não apenas para ser ouvido, mas principalmente para ouvir o que Deus tem a nos falar. E esse tópico 3.1, lá no meio, quase no final do texto, diz, a grande censura que Jesus está fazendo é contra a religião vazia, cheia de rituais e que em nada pode transformar o ser humano. Portanto, eis aqui uma outra característica, além daquelas que foram expostas quando estudamos o tópico 1, acerca desse ouvir à luz da palavra. É um ouvir para ser transformado. Me vem à mente um texto do Evangelho de João, quando Jesus está falando com os judeus, e os judeus eles argumentam com Jesus que são filhos de Abraão, são descendência de Abraão, e aí Jesus, ele diz, vocês são filhos de Abraão, descendência de Abraão, mas querem me matar? E aí Jesus disse, e vocês querem me matar? Porque a minha palavra não entra em vós. O que estava faltando na vida daquelas pessoas era um ouvir para ser transformado. E é o que falta a muitos hoje, porque estão mais interessados em serem ouvidos. O subtópico 3.2 diz que é preciso que nossas construções sejam feitas conforme os valores, princípios e diretrizes revelados na Palavra de Deus. O pastor William, na exposição do tópico 2, ele já enfatizou isso. A necessidade de nós termos uma visão realista da vida do discípulo enquanto estiver debaixo do sol. Por isso, precisamos estar firmados, fundamentados nos valores, princípios e diretrizes revelados na Palavra de Deus. Me vem agora à mente
no sermão escatológico de Jesus, quando os discípulos, eles falam para Jesus: veja essas colunas, veja esse templo, veja a beleza do templo. E aí Jesus, ele volta-se para os seus discípulos e diz: não ficará pedra sobre pedra. Imaginamos o impacto que isso teve na vida dos discípulos, porque afinal o templo era o grande referencial do povo judeu. O templo era um símbolo da sua relação com Deus. E aí Jesus diz: não ficará pedra sobre pedra. Isso deve nos levar a refletirmos quais as nossas colunas, quais os nossos fundamentos, em que consiste a nossa firmeza. Não pode estar no exterior, não pode estar nos rituais, nas cerimônias. Precisa estar nas diretrizes, nos valores e nas instruções do Senhor Jesus. Aquele que vem a mim e ouve. Agora, é preciso um viver, um agir segundo estas instruções. E eu encerro essa contribuição voltando a Lucas 6, no versículo 48, quando diz: é semelhante ao homem que edificou. Quem vai a Cristo, ouve e obedece e observa, é o homem que edificou a casa e cavou e abriu bem fundo. E aqui eu destaco dois aspectos nesse processo do discipulado. Primeiro aspecto, esforço. Irmãos, requer uma dose de esforço por parte do discípulo de Cristo. Esforço produzido pela graça de Deus, pelo interesse em agradar a Deus e pelo poder do Espírito Santo. Requer uma dose de esforço da nossa parte. E segundo, o aspecto tempo, porque o texto diz: cavou bem fundo. Então não foi uma construção apressada, mas foi planejado, foi fruto de esforço e de tempo investido, tempo despendido. Que assim seja no nosso dia a dia. Que o Espírito Santo nos ajude, que nós tenhamos nossas forças renovadas para estarmos vivendo segundo os valores, instruções e diretrizes da Palavra de Deus. Para a glória de Deus e a edificação da Igreja. Amém. Corroborando com o que já trouxe o pastor Marcos aqui sobre o nosso tópico de número 3, eu queria me focar aqui, irmãos, me ater ao nosso tópico 3.2, os perigos das incertezas futuras. Se houve um tempo onde as pessoas tiveram medo do amanhã, medo do futuro, medo do improvável, é o tempo que nós estamos vivendo agora. Medo de morrer, medo de doenças, não é? Vimos agora a situação toda com o Covid-19, medo de perder, medo de não ter, medo de não possuir, medo de não poder comprar. Se houve um tempo difícil em relação a isso, é o tempo que nós vivemos agora. Agora, eu queria lembrar a vocês, Jesus fez uma promessa para nós, uma promessa tremenda, uma promessa incrível. Ele disse que não há ninguém que haja renunciado para servi-lo, que não receba nesta vida, além da vida eterna, ele diz, nesta vida, ou seja, não está falando do arrebatamento da igreja, não está falando da vida após a morte para os que morrerem em Cristo, não está falando do céu, ele está falando aqui, dessa vida que vivemos aqui. Ele diz, não há ninguém que não receba nesta vida 100 vezes mais. 100 vezes mais. Ou seja, Jesus promete para nós, o Evangelho promete para nós, não apenas a questão do porvir, não apenas uma questão de segurança em relação à eternidade, mas também com relação a essa existência que vivemos aqui agora. Irmãos, fica nítido com isso que a preocupação de Deus é que sejamos completos e plenamente realizados, tanto na nossa vida financeira,
na nossa vida familiar, nos nossos negócios, em todas as áreas da nossa vida. Deus quer que você seja pleno e seja satisfeito, que você possa ser realizado. Então, acredite, se tem alguém que quer que você agora conquiste, que você agora tenha, que você agora seja realmente uma pessoa feliz, é Deus. Deus quer isso para a sua vida. Então, eu queria, a partir disso, dar alguns conselhos aqui. Uma senhora de 90 anos, que era professora de escola bíblica dominical, fez uma viagem de 500 quilômetros aproximadamente para participar de uma palestra para professores de escola bíblica dominical. Chegando lá na hora do almoço, ela sentou numa mesa para comer e um dos professores, um dos palestrantes, sentou na mesa onde ela estava. E perguntou de onde ela vinha e etc. E ela respondeu, ele ficou admirado, falou, olha, mas a senhora veio de tão longe, nessa idade. Ela disse, eu tenho que oferecer o melhor para os meus alunos. Sabe, eu tenho que estar sempre crescendo. E ele ficou muito admirado com aquela senhora. E pouco tempo depois ela morreu. E a filha dela achou nas coisas dela, no quarto dela, no caderno dela, planejamento para os próximos 1, 3 e 10 anos de vida. Aí talvez alguém que está assistindo essa aula pense assim, calma aí, mas uma pessoa com 90 anos está fazendo planejamento por 100 anos? Sim. Ou seja, ela continuou crescendo, sonhando, enquanto a morte não a alcançou. Ou seja, não era dever dela se matar antes da hora. Estou viva? Eu vou sonhar. Estou viva? Vou planejar. Estou viva? Eu vou crescer. Estou viva? Eu vou conquistar. Foi assim que ela viveu. Então, o problema é que muita gente acabou parando de sonhar, acabou parando de acreditar. Eu quero dizer para você, não desista de ser feliz. Não desista de sonhar. Não desista. Quem sabe gente que está aí, eu vou parar o curso, eu estou cansado, eu trabalho muito. Vai não, vai mais um pouco, termina esse curso, termina essa faculdade, faz essa pós que você ia fazer, aprende aquele segundo idioma, faz aquela viagem da tua vida, dos teus sonhos. Sabe, quando eu faço caravanas para Israel, eu vejo nitidamente nisso. A maioria das pessoas que vão comigo pela primeira vez, eu vejo elas chorando. E elas dizem para mim, era o meu sonho poder fazer essa viagem, sabe? Eu trabalho com sonhos. Eu digo isso para as pessoas quando a gente chega na caravana, elas falam, olha, que tremendo. Eu digo para elas, eu não tenho dinheiro, eu tenho sonhos, eu trabalho com sonhos. E eu quero te convidar, nesse momento, não desista do teu sonho. Não desista de dar o próximo passo. Não desista de acreditar que Deus pode lhe ajudar a chegar lá. Sabe? Por mais que você não chegue onde queria chegar, você não estará onde está agora. Você vai continuar avançando. Você vai alcançar alguma coisa. E vai alcançar muito mais do que alcançaria se simplesmente ficasse apenas vivendo como quem espera a morte chegar. Então eu quero convidar você nesse momento. Sabe, me permita, eu quero ministrar sobre a sua vida. Eu quero declarar sobre a sua vida debaixo dessa palavra. Que o Deus que nós servimos renove as suas forças. Que o Deus que nós servimos lhe dê graça. Que o Deus que nós servimos abra portas impossíveis nos próximos passos da sua vida. Que o Deus que nós servimos lhe faça triunfar e crescer, prosperar e avançar. E que as bênçãos que atingirem a sua vida se espalhem e alcancem pessoas próximas a você. Que pessoas perto de você também sejam abençoados por Deus pela bênção que atingir a sua vida. Que você possa olhar para trás, assim como para frente, e poder ter ânimo de dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa e que nós possamos mais tarde estar testemunhando uns para os outros, contando o resultado dessa aula de hoje. Deus abençoe a sua vida. Meus amigos, muito obrigado aí por esse comentário, fechando assim com chave de ouro a lição de hoje, a nossa 13ª lição do nosso terceiro trimestre, os 2 alicerces. Nós aprendemos aqui nesse último ponto que o futuro de nossa casa espiritual não está garantido na aparência, mas em estar fundamentados em Cristo Jesus. E assim, nós chegamos ao final deste vídeo. Queremos aqui, meus amigos e eu e a nossa diretoria, nossos amigos, nossos funcionários, nossos colaboradores,
Queremos agradecer a você por ter caminhado conosco durante esses 3 meses. Quanta coisa nós vimos, quanta coisa nós aprendemos aqui no Sermão do Monte. E assim a gente despede nesse momento com esta aula, com esta última aula, e peço a você gentilmente que, se ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva em nosso canal, curta, compartilhe, comente, esteja preparado, se o bom Deus permitir, na semana que vem, nós estaremos aqui de volta, reunidos, para estudarmos a primeira lição desta próxima revista. Um trimestre maravilhoso, o 4º trimestre, a Igreja e o Espírito Santo. A necessidade do avivamento promovido pelo Espírito Santo para os dias atuais. Essa revista é comentada pelo bispo Oídes José do Carmo, muito digno presidente da AD Campinas Goiânia e também presidente da Conemar de Goiás. Olha, uma revista fantástica, um trimestre maravilhoso que promete grandes conhecimentos, grandes ensinamentos para fecharmos o ano de 2022 com chave de ouro. Muito obrigado mesmo por acreditar nessa proposta. Olha, eu não tenho essa revista, pastor, como eu faço? Está aqui disponível os canais, o Alex vai deixar aqui para você. Você pode ter ela no formato normal, você pode ter ela no formato grande, uma letra maior para quem tem dificuldade de enxergar, com mais facilidade aqui na letra um pouco menor, então tem essa opção aqui. Tem também a que eu sempre uso aqui, que é a capa dura. Tem também no nosso aplicativo, você pode baixar a nossa revista no nosso aplicativo, Betel Editora, lá você vai ter ela de formato digital. E assim, chegamos ao final, convido você a juntar-se a nós numa palavra de oração nesse momento. Oremos ao Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus e Pai, e assim com essa 13ª lição, nós chegamos ao final desse trimestre. Muito, mas muito obrigado por permitir que ao lado desses homens brilhantes e especiais, junto com Alex e a nossa equipe, nós conseguimos aqui durante esses 3 meses trazer aqui, Senhor, a Tua palavra, ser essa voz que clama dessa trincheira. Nós passamos aqui durante 3 meses falando da escola dominical e despertando no público que nos acompanha a paixão pela escola dominical. Pai, obrigado por plantar esta semente no coração de cada ouvinte, de cada professor, de cada aluno, de cada superintendente, de cada pastor, de cada obreiro. Obrigado porque a EBD não pode parar. Senhor, que a Tua graça, que a Tua unção, que a Tua bênção seja sobre cada um, cada família, cada aluno, cada professor, cada igreja, cada classe em geral. Que a Tua bênção seja, Senhor, num novo trimestre que semana que vem se iniciará. Que a Tua bênção continue conosco, porque vamos estar falando sobre o glorioso Espírito Santo, Senhor, e é diante do Senhor que nós terminamos esse trimestre, submetemos a Sua vontade e agradecendo ao Senhor. Foi o Senhor que nos trouxe até aqui e o Senhor nos conduzirá nos próximos passos até que Ele venha. Muito obrigado, Senhor. Guarda o Teu povo, guarda a Tua igreja, guarda as famílias em nome de Jesus. Amém. Editora Betel, edificando a casa de Deus.